Cuidados Senhora, paliativos. É importante. tão importante, tão pouco falado. É muito importante, né? Ainda mais agora, a gente teve, sempre que tem alguém muito conhecido na mídia, né, e que passa por cuidados paliativos, aceita cuidados paliativos, isso sempre gera um pouco de visibilidade a essa parte, né, da medicina. E a gente acabou de passar com o Pelé sendo inserido em cuidados paliativos, e a família deu entrevistas deixando claro que ele entrou em cuidados paliativos, mas ele está bem, né? Está bem, ele está falando, ele está assistindo a Copa, ele está torcendo, ele ainda está sob um tratamento oncológico um pouco mais conservador, mas está. Então, assim, o que é cuidados paliativos, né? É você oferecer tratamento e conforto para uma pessoa que está passando por uma doença que traga risco à vida dela e que é progressiva e incurável. Então, você há de pensar que uma pessoa com diagnóstico de qualquer doença com essas características vai ter um caminho, por vezes, de dificuldades, de medo, de dor, de alguns sintomas físicos, psíquicos, sociais, que vão precisar ser acolhidos com uma urgência maior ainda do que a gente falou aqui da geriatria, né? E o cuidados paliativos, ele não é o começo do fim. Todo mundo que faz um diagnóstico grave, assim, ele já começa a ter algumas medidas paliativas, né? Ele já deve ser inserido, com medidas de conforto, de acolhimento, de saber calcular aquelas questões de sobrevida e proporcionalidade, até onde ir, até onde não ir, de você fazer escolhas e deixar expressas essas escolhas, né? Então, assim, eu sei que a partir daqui eu tenho muito tempo bom, mas eu também posso ter momentos ruins. Nesses momentos ruins, o que eu tolero, o que eu não vou querer tolerar, né? Para minha dignidade, para o meu bem-estar. Então, assim, ao longo... Então, o profissional que faz o cuidado paliativo, ele é um mediador para esse idoso e para a família de falar dessas coisas. Isso. Na verdade, de dizer que essas coisas podem ser ditas. Exato. E assim, na verdade, o cuidados paliativos, ele não trata o paciente terminal, né? O paciente em fim de vida, ele está inserido dentro de um contexto do cuidados paliativos, que é uma importantíssima parte do cuidados paliativos, mas não é só isso, né? Então, assim, aqui, às vezes, como geriatra, eu pergunto do que, assim, ó, ele ficou viúva e do que ele morreu? Ele morreu disso, ele foi para UTI, ele fez diálise. E o que a senhora achou disso? Foi muito sofrido, nossa, como foi? E o que a senhora pensa, assim, se um dia a senhora acabar adoecendo grave como ele, a senhora acha que a senhora toleraria uma UTI? A senhora gostaria de fazer diálise? Não, estou dando exemplo, tá? E às vezes a pessoa fala, não, doutora, isso para mim não, jamais. Isso foi suficiente para saber que para mim não. Então isso já fica em letras garrafais no prontuário de uma pessoa que, como geriatra, vai acompanhar ela no fim de vida dela, né? A pessoa, nesse momento, disse para mim que não. Se lá na frente a gente precisar retomar situações assim, nesse discurso, ela pode mudar. A gente acabou de falar várias vezes aqui que a gente vai mudando muito durante a vida, né? Mas a gente tomar e confirmar todas essas questões com o paciente. E Mas o paliativo... tem até a questão assim, né? Daquilo que o paciente quer saber do quadro dele. Sim. Né? Isso é muito importante. Porque as verdades, elas devem ser ditas conforme elas são toleráveis, né? Então, assim, cada um consegue a verdade que é capaz de sustentar. Então, né? olha só, o profissional ele tem que ter a sensibilidade de dizer para esse paciente, claro que com a família, ele vai abrir o jogo com a família, mas assim, para o paciente, é um dever dele, né, ético, abrir o jogo com a família. Mas para o paciente, de assim,
eu vou dizer aquilo que esse paciente tolera saber. Exato. Então eu estou a serviço desse paciente, eu não estou a meu serviço. Isso. E nem a serviço da família. Ótimo. Se esse paciente for consciente e orientado. Uhum. Então, a família tem sempre o medo e a gente tem que também respeitar esse medo, mas a gente tem que ir aos poucos perguntando para esse paciente até onde ele gostaria de saber, né? Se for algo ruim lá na frente, e esse resultado dessa biópsia que a gente vai receber. A senhora vai querer saber exatamente tudo, sendo bom, sendo ruim. A senhora prefere que eu me reporte aos seus filhos? Como que a senhora vai querer lidar a partir de agora, já que tem um suspense aqui no ar, né? Uhum. Aí, cada um vai responder de uma maneira. E se que você vê... isso não quer dizer que a resposta permaneça a mesma com o tempo, né, Ana? Não. Eu tenho paciente diagnosticado com câncer, que assim, a princípio, não quero saber. Vai passando o tempo, ele vai conseguindo enxergar qual é o diagnóstico, ele vai conseguindo fazer algumas perguntas para a médica. Tem perguntas aqui que ele ainda não teve coragem de fazer, mas ele sabe que a pergunta está aqui. Né? E isso também acontece com o idoso. Porque muitas vezes eles sabem os diagnósticos, né? A questão Eu diria que sempre sabem. Isso. A questão é o quanto ele está preparado para falar daquilo e aceitar aquilo, né? Ouvir. Então, ele não tem um diagnóstico, mas ele está indo fazer uma rádio, ele está indo fazer uma químio. Quem vai fazer rádio? Quem vai fazer químio? O número de químios aumentou. Isso. Ele sabe, mas talvez ele esteja tentando organizar as coisas dentro de si para tocar nesse assunto. E até isso envolve um cuidado paliativo. Envolve, né? Porque assim, a comunicação de más notícias é algo que deveria ser muito treinado em todas as especialidades dentro da graduação, mas infelizmente não é. O cuidados paliativos, ele tem um treino muito grande nessa questão, né? De como dar más notícias. Então a gente tem que ir muito devagar e entender que depois da má notícia sempre existe algo a se oferecer. Então, não é porque o paciente, ele de repente não tenha mais opção de um tratamento modificador da doença, que ele não possua nenhuma opção de tratamento para conforto, bem-estar, qualidade de vida dele, né? Tanto que as pessoas no início de cuidados paliativos aqui no Brasil tinham muita dificuldade de entender o que era e acreditavam que era até eutanásia, né? Como se o paciente fosse fadado a falecer. Era uma sentença de morte quando ele entrava em cuidados paliativos. E o que a gente tem na literatura e na prática é que quando o paciente é inserido num contexto de cuidados paliativos, inclusive quanto antes, melhor, ele vive muito mais do que aquele paciente que só ficou com medidas curativas e não paliativas associadas a ele. Possivelmente, agora é a psicóloga falando, possivelmente porque ele foi ouvido e respeitado. Com certeza. Né? Você ouvir, respeitar, validar, faz parte de um processo de cura. Muito, muito, né? E o que afinal a gente cura, né? Tanto assim que talvez, agora no final já não mais, mas no começo da live, será que não entrou ninguém querendo saber assim, o que elas vão dizer para eu não envelhecer? Né? Assim, que decepção, que ledo engano, né? E na verdade é um pouco isso, né? O que a gente cura? O que a gente oferece como real cura? Quase nada. A gente trata muito. A gente cuida muito. E o paliativo leva isso ao pé da letra de uma maneira muito primorosa, né? Eu tenho um colega psicólogo espanhol, que é meu supervisor, meu professor, né? E ele fala que a cura está na conexão, né? Então, se chega um idoso no teu consultório, se chega um idoso no meu consultório, e ele se sente validado e escutado, ele está curado naquilo, né? Então, assim, ele vai voltar. Né? Então, acho que isso é essencial.